Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Vamos à nossa mensagem. A história da humanidade tem sido marcada por guerras, conflitos, crueldades e sofrimentos. A brutalidade persiste como um resquício de momentos anteriores em que o homem precisava sobreviver num meio natural difícil. Com a inteligência, amplificou sua força e conseguiu então dominar a paisagem e se impor. No entanto, numa análise mais profunda, percebemos que uma capacidade anterior, mais básica e mais relevante, é que garantiu à nossa espécie a sua sobrevivência. A ternura que os filhotes humanos inspiram em seus pais. Quem em condições normais consegue resistir ao apelo da doçura, da fragilidade de um bebê? Eis nossa mais importante característica, a capacidade de sermos afetados pela ternura e responder a ela com amor e bondade. Não fosse assim, os bebês simplesmente morreriam e a humanidade não teria chegado até aqui. Espíritos mais desenvolvidos, como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, deixaram-se inundar de ternura, de bondade, oferecendo-a não apenas aos seus mais próximos, mas a todos os que precisassem do seu calor humano. Ela dizia: nossas portas nunca estarão fechadas por serem as últimas com que alguém pode contar. É inegável que a experiência humana guarda sentidos profundos e que Deus nos colocou aqui para realizarmos parte do avanço na direção do conhecimento do universo. É inegável também que neste processo, enquanto não damos o passo seguinte, ficamos expostos às intempéries do mundo, às convulsões sociais, aos desafios da existência num planeta ainda jovem, e sofremos, embora a Terra seja uma mãe bela e generosa. No entanto, sofreremos cada vez menos na medida em que a bondade tome cada vez mais conta da nossa alma. Teremos então mais Teresas e menos guerreiros, menos dor e mais alívio. Quando nos colocou neste mundo, o Criador não nos deixou sem proteção. A nossa proteção não vem da força nem da inteligência, vem da bondade de uns para com os outros. O programa Espírito e Vida de hoje traz uma questão que diz respeito a todos nós. Muitos se questionam sobre esse assunto. Por que é que existem as diferenças no mundo? As diferenças de riqueza, as diferenças sociais. Uns têm muito, outros não têm nada. Alguém nasce bonito, feliz, outro nasce feio. Por que há essas diferenças? Como se explica à luz da doutrina espírita e à luz da justiça divina? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Altamir Cunha. Altamir Cunha é conhecido de todos nós, escritor, palestrante, divulgador espírita, enfim. E gentilmente aceitou o convite para conversar conosco. Altamir, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e sempre, como dizemos, é uma renovada satisfação estar aqui com todos nesse programa que tem realmente uma aceitação tão grande. Altamir, vamos começar por Jesus. Sempre é bom começar por Jesus. Jesus afirma que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso quer dizer que é impossível, o dinheiro é um obstáculo realmente à salvação pessoal? O dinheiro é um transtorno na vida das pessoas? É interessante nós observarmos exatamente essa passagem evangélica para que não venhamos a colocar, exatamente como palavra de Jesus, aquilo que são simplesmente
decisões, vamos dizer assim, conclusões nossas. Quando Jesus fala na dificuldade que a riqueza representa, não é pela riqueza em si, mas por nós mesmos, pelas nossas imperfeições, a maneira como nós utilizamos a riqueza. Uma coisa é nós termos a riqueza, outra como estamos utilizando. Porque muitos fazem da riqueza exatamente o instrumento para a promoção do seu orgulho, da sua prepotência, escravizam, muitas vezes conquistam essa riqueza de forma desonesta. Então aí é que é o grande problema. Tendo em vista de que essas dificuldades são pelas nossas imperfeições, realmente torna-se difícil um rico entrar no reino do céu nesse sentido. Aquele que realmente não tenha se preparado para conviver com a riqueza, para aplicá-la devidamente, fazendo com que ela não se torne apenas um instrumento do seu egoísmo, mas um instrumento de Deus a benefício da coletividade. É o exercício do que nós chamamos da solidariedade, porque nós somos apenas, devemos compreender isso, usufrutuários. Nós temos a riqueza conosco, achamos que somos donos, de repente podemos perder, porque tudo está nas mãos de Deus. Então é preciso saber utilizar, dar as devidas providências para que ela se torne instrumento de benefícios e da trabalho da evolução, do bem-estar da coletividade. Ou seja, o problema não é o dinheiro, é o uso que se faz dele, o bom ou mau uso. Exatamente, é o uso que se faz do dinheiro. E observemos que torna-se realmente difícil, e temos que também fazer uma observação nessa colocação, quando diz, é mais fácil, né, um camelo passar no fundo de uma agulha, porque é tão grande o camelo para essa comparação, mas nós temos que ver também aí o sentido da palavra que usava-se para camelo e para o cabo que era feito de pelo de camelo também, né? Então é provável que Jesus disse nesse sentido, é mais fácil o cabo passar no fundo da agulha, ou uma linha, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque os convites que a riqueza nos proporciona, tendo em vista de que desperta em nós aquilo que nós já temos, o orgulho, a vaidade, a ganância, poderá realmente ser um fator de destruição. Não a riqueza, mas nós nos autodestruímos pelo emprego que fazemos da riqueza. Aliás, há uma passagem evangélica em que Jesus faz refeição à mesa de Zaqueu. Zaqueu está no sicômoro, né? E vai almoçar com Zaqueu. E aquilo comove absolutamente e também incomoda os outros, porque Zaqueu era publicano, era um homem rico, cobrador de impostos, que era uma categoria detestada pelos judeus. E dizem que a partir dali Zaqueu mudou assim a sua vida, né? Como é que você vê essa passagem? Acho que não compreendeste. Sou um pecador público. Aqui em Jericó tenho poucos amigos. O povo não gosta de mim. Acho que eles têm razão. Sou o chefe dos coletores de impostos. E neste trabalho nem sempre fui honesto. Tu é que não compreendeste, Zaqueu. Eu não vim buscar os justos, mas os pecadores. Então tu viestes para mim mesmo. Eu sei que sou um grande pecador. Não sou digno de receber-te em minha casa. Essa passagem de Zaqueu, muito mais do que se pode imaginar, ela tem uma força, é de uma simbologia fora do comum. As pessoas não entendem aquele propósito, desde o momento em que Zaqueu começa a ansiar por ver a Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, isso tudo representa as etapas do processo evolutivo da criatura, né? Zaqueu, muito rico, preocupava-se somente em acumular bens, afinal de contas ele era publicano, e o publicano era responsável pela cobrança de impostos, normalmente utilizava-se até de forma indevida, que cobrava mais do que devia, ficava rico ilicitamente, né? E então ele começou a se preocupar, como todos nós, espíritos, erramos até o dia que começamos a nos preocupar, porque a lei divina está na consciência de cada um de nós. Zaqueu começou a se preocupar e pensava em ver a Jesus. O que aconteceu? Sabendo que Jesus passaria naquela região, naquela cidade, naquela aldeia, ele então dirigiu-se, a multidão era grande e ele era de pequena estatura. Tudo isso tem um sentido. A pequena estatura de Zaqueu, no sentido vibratório, que ele se encontrava atormentado. No sentido moral. Moral. Então ele, de pequena estatura, precisava subir, pensar em melhorar. Então ele subiu a um sicômoro. O sicômoro representa exatamente essa subida que nós damos no desejo de mudar de vida. Zaqueu foi visto por Jesus, que disse para que ele descesse e que se hospedaria em sua casa. Veja bem a proposta de Jesus. Quando Jesus fez isso, vai mostrar aí um outro lado interessante no processo de mudança da criatura. Porque nós criticamos as pessoas, nós dizemos que as pessoas estão erradas, que as pessoas são desonestas. Quando as pessoas mudam, nós chamamos de hipócritas. Olha, errou até aquele momento, agora quer se transformar da noite para o dia. E não acreditam que a pessoa vai mudar de verdade. Zaqueu foi chamado por Jesus, todo mundo já começou a criticar, porque Zaqueu era um homem de má vida e tal. Mas veja o que é interessante, isso aí também mostra, Jesus colocou de uma forma que nós pudéssemos compreender, porque o que acontece com o homem quando muda realmente?
ele começa, será que porque ele mudou, ele se arrependeu, ele apagou todos os seus erros? O que ele fez indevidamente? Não. Zaqueu então reconheceu em sua consciência o que ele propôs. Primeiro, iniciar o trabalho de caridade, abrir o coração para sentir que a riqueza devia ser uma proposta para benefício da coletividade. Ele disse, darei metade dos meus bens. Eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Veja bem, mas não seria suficiente apenas ele dar metade dos bens, ele tinha que reconhecer aquele prejudicou para reparar. Se fiz mal a alguém, daria até 4 vezes o que eu prejudiquei. Veja bem, é a questão da lei de causa e efeito, como manda a lei de universais. Você se arrepende, você reconhece o erro, mas não fica por aí. Você vai ter que reparar. Aí vem, através do ciclo reencarnatório, a oportunidade da reparação dos erros cometidos. E Leon Tolstói, o espírito Leon Tolstói, através da mediunidade de Ivone Pereira, relata a sequência da vida de Zaqueu, toda a transformação que Zaqueu teve ao longo da sua vida, e aí sim se torna um grande espírito. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Há uma questão que as pessoas em casa com certeza estão se perguntando: como que a doutrina espírita explica as desigualdades sociais? Você vai responder isso daqui a pouco, no próximo bloco. Nos aguardem, a gente volta já conversando com Altamir Cunha. Estamos de volta com Altamir Cunha, conversando sobre a distribuição das riquezas, das desigualdades sociais. E a questão que nós deixamos no ar foi essa. Altamir, como é que a doutrina espírita, como é que o pensamento cristão explica as diferenças sociais, as diferenças na sorte, digamos assim, a existência no mundo até hoje, com todo o progresso da humanidade, mas ainda a existência dos bolsões de miséria, os ricos, os pobres, os sãos, os que já nascem doentes. Qual é o olhar espírita sobre isso? Nós podemos ver de 2 prismas. Primeiro, a respeito da questão da reencarnação, né? Daqueles que normalmente tiveram a oportunidade da riqueza e que muitas vezes malbarataram, não valorizaram, usaram indevidamente, e que em outras reencarnações vêm com certa dificuldade para aprender a valorizar. Mas vemos também aí, não podemos tirar também essa questão, é a diferença da capacidade de cada pessoa em aplicar. Observemos bem que nós vamos encontrar no próprio Evangelho de Jesus, na distribuição dos talentos, que ele representa muito bem o que pode cada pessoa aplicar e o que fazer das oportunidades que surgem em sua vida. Não somente da riqueza, mas de tudo, da inteligência, da saúde, de todas as riquezas que Deus nos concede. O que acontece? Na distribuição dos talentos, teve um senhor ia viajar e chamou para fazer, então, uma proposta de distribuir a cada um uma quantia para que eles pudessem utilizar devidamente. A um ele deu 5 denários, a outro deu 2 denários e a outro deu 1 denário. Passado um longo tempo fora, quando ele veio, chamou para a prestação de contas, aquele que recebeu 5 apresentou-se e disse: Senhor, eu sei que é realmente uma pessoa exigente, me deste 5, eu apliquei, está aqui 10. Ele: muito bem, foste fiel no pouco, vai merecer muito. Veio que recebeu 2 talentos, apresentou-se e disse a mesma coisa. Sei que você é exigente, apliquei, está aqui 4. O que recebeu 1 simplesmente veio e só apresentou 1. Eu sei que é exigente, guardei o talento, está aqui o talento. Sérgio, você sabe que eu sou exigente, por que não aplicaste como os outros, né? Então, o que nós precisamos compreender... E ele é duro com esse, seja fiel, né? Vai, então... Para o ranger de dentes, como diz, né? Por quê? Porque a oportunidade que surge em nossas vidas não é simplesmente para nós utilizarmos egoisticamente ou simplesmente enfeitarmos com ela, né? A inteligência, a riqueza, a saúde, nós precisamos dar um sentido também próprio para aquilo. Não apenas no nosso egoísmo, mas no sentido de beneficiar os outros. Então aquele servo podia aplicar também e multiplicar. E é isso que será exigido de nós também. Então essa diferença de riqueza diz muito da capacidade de cada pessoa saber empreender. Haja vista o seguinte: se nós pegássemos agora, distribuíssemos riqueza chamássemos N pessoas,
e distribuíssemos quantias iguais a estas pessoas, Nilo, e depois de um certo tempo chamássemos a prestação de conta, com certeza nós íamos ter aqueles que ficaram ricos, aqueles que ficaram sem nada, aqueles que ficaram no meio, então de acordo com a capacidade de cada um. Então essa é a diferença da riqueza, tanto de respeito ao mau uso que fizemos e que às vezes somos convidados a ter uma encarnação numas dificuldades para valorizar aquilo que nós jogamos fora, como também pela capacidade da pessoa, de cada um, de aplicar devidamente. Altamir, uma curiosidade. O espírito, quando vai encarnar, quando está, digamos assim, planejando junto com as equipes espirituais a sua encarnação, ele prefere nascer pobre ou rico? Eis aí o problema. Ao espírito consciencioso em si, ele não quer saber se vai nascer pobre ou rico, ele quer saber se vai ter a oportunidade de progredir e de evoluir. Então muitos até por uma questão de ser um espírito sensato, o que eles colocam na mão dos mentores espirituais, aceitando aquilo que aqueles espíritos com mais valores, com mais evolução, com mais entendimento das coisas, possam lhe proporcionar como instrumento mais apropriado para a sua evolução. Mas tem uns que podem crescer à vista, vamos dizer assim, e querer ser rico de novo. Só que os mentores espirituais algumas vezes orientam, olhe, na última encarnação, nas últimas, foi onde você mais errou, foi nessa questão da posse material. Seria ideal que você tivesse uma oportunidade na escassez para valorizar aquilo que você não valorizou. E numa próxima, quem sabe, você ter a oportunidade para aplicar devidamente. É isso que acontece. E os outros bens materiais, mas que não são dinheiro? Por exemplo, você até falou há pouco nisso. Beleza, inteligência. A beleza também abre alguns caminhos, não é? A inteligência, a capacidade, a habilidade, etc. Não concorrem também para digamos assim, um desvio de certas finalidades? Ou seja, a beleza em algumas circunstâncias não se torna um obstáculo, não se torna uma tentação, digamos assim, muito forte? Claro, o poder também. O poder às vezes não é dinheiro, é uma maneira fácil de manipular pessoas. O que vem exatamente a responder aquilo que nós falamos, que na verdade não é o que nós recebemos e temos que vai nos conduzir a uma determinada situação. É a maneira como nós aplicamos. Então a beleza, por exemplo. Muitas pessoas gostariam talvez de ser bonitas, né? Pessoas atraírem as outras do sexo oposto, conquistarem pessoas. No entanto, quantos espíritos hoje ainda sofrem, mas sofrem muito por causa da riqueza? Porque não utilizaram devidamente, comprometeram-se, levando dor e sofrimento às outras pessoas, né? E daí então agora resgatam através de sofrimentos e muitas limitações aquilo que ele realmente não soube valorizar, que foi a beleza. Quantas pessoas, quantos espíritos inteligentes receberam essa oportunidade, genialidade e de repente aplicarem devidamente na construção, vamos dizer assim, para fazer armas bélicas, coisas bélicas para a guerra, por exemplo. A bomba atômica, por exemplo. E eu estou me lembrando aqui, às vezes, motivos de queda, né? Assim, rapidamente estou me lembrando de Marilyn Monroe, que é do nosso tempo, não é do pessoal que está nos assistindo. A mulher mais bonita e desejada da época e morreu de uma forma terrível, não é isso? Olha, nós vamos ver, inclusive, no livro de André Luiz, chamado Missionário da Luz, uma coisa interessante. Um espírito, junto aos mentores, pedindo que dê uma olhadinha no seu mapa kármico, vamos dizer assim, e queria fazer uma modificaçãozinha. Ele queria aumentar a sua limitação numa determinada parte do seu corpo, na perna, se eu não me engano. Por quê? Porque ele achava que, como ele errou muito por causa da perfeição do corpo, ele queria ter certas limitações para não correr o risco de errar novamente. Veja bem, quando o espírito desperta para esse lado, ele não vai ver a beleza no exterior, mas ele vai se propor a fazer uma beleza interior, através do bem, da caridade, do amor, da solidariedade e assim por diante. Ou seja, essa limitação é uma maneira de impedir que ele incorra em novas quedas, digamos assim. Não é? Exatamente. Muitos de nós não compreendemos e achamos até que Jesus está sendo cruel. Quando nós temos determinada limitação, imploramos em nossas preces, buscamos através da doutrina espírita, dos passes, do trabalho de desobsessão, de médicos e tudo, e não obtemos resultado. Alguns poderão até achar, será que Jesus esqueceu de mim? Na verdade, Jesus está se lembrando de muito de você. O que Jesus está realmente fazendo é que você amadureça mais para ter condição de obter isso que você tanto deseja. Porque nem sempre aquilo que muito desejamos é o que mais necessitamos. A maioria das vezes nós não sabemos o que, se desejamos realmente, é interessante
para nossas vidas, para o nosso destino. A gente vai dar mais uma paradinha, volta daqui a pouco, conversando com Altamir Cunha sobre a desigualdade das riquezas. Quem vai fazer as perguntas são vocês, os nossos queridos amigos telespectadores. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, conversando sobre as desigualdades sociais. O nosso convidado de hoje é Altamir Cunha e quem vai dirigir as perguntas a ele agora são os nossos queridos telespectadores. Meu nome é Ana e a pergunta é a seguinte: a nossa sociedade hoje se baseia muito no consumismo, né? O estímulo ao consumo. Gostaria de saber que as pessoas que não têm condição de adquirir, não gera isso uma grande violência? E veja bem, essa questão do consumo, ela diz muito respeito ao vazio, principalmente, que temos dentro de nós. Diz os amigos espirituais que muitas pessoas querem preencher o vazio através do consumismo exagerado. E muitas criaturas que, tendo esse desejo e não tendo uma preparação devida espiritualmente, moralmente, ela pode, no sentido de conseguir sair, ela utilizar de meios e recursos que pode ser inclusive a violência. Nós vemos, por exemplo, jovens de periferias, jovens pobres, querendo, nessa época, não sei nem se ainda existe, mas tem um período que eles assaltavam para tomar tênis de marca, né? Marcas boas, de destaque, então camisa de marca e tudo, ele assaltava os outros jovens, às vezes agrediam tudo para tomar, para ter a oportunidade de vestir-se a um shopping usando aquela marca. Então a gente vê que isso aí é muito mais um problema do espírito em si. A questão do consumismo é aquela história da gente dizer, só cai em armadilha de lobo, lobo. Está entendendo? Então nós vemos, por exemplo, as formigas, por exemplo, procuram o mel, o açúcar, as coisas doces porque gostam. E a questão da tentação por fora, o consumismo, ela fala muito a respeito do que vem de dentro de nós. O apóstolo Tiago, no capítulo 14, no versículo 14 da sua epístola, ele diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Então nós só somos atraídos quando existe dentro de nós o fator de sintonia com aquilo que somos atraídos. Se não existir, é bobagem você não ser um cara viciado, por exemplo, em bebidas alcoólicas, e uma indústria de alcoólicos aí fazer mil maneiras de atrair você. Você não gosta, você não vai. Agora, se você gosta de um churrasquinho, né, numa coisa, e vê uma propaganda daquela, você já começa a salivar. Por quê? Porque você gosta. Então você é atraído por aquilo que você tem dentro de você, pelos seus desejos em si. Meu nome é Isaías Bezerra, né? Eu queria saber, Jesus fez uma afirmativa, de onde tiver o seu tesouro, estará o seu coração, né? Como interpretar essa questão de Jesus? Muito bem, eu gosto muito dessa afirmativa de Jesus, sempre estou colocando em palestras, onde colocares o seu tesouro, ali estará o teu coração. Aquilo que você mais valoriza, você se vincula. Então nós precisamos compreender na vida o que nós vamos valorizar. Está havendo, como nós vimos até na pergunta anterior sobre consumo, está havendo uma inversão de valores. Nós esquecemos que somos espíritos e que vamos precisar realmente de ter uma certa segurança e ter também as nossas economias espirituais. E nós estamos simplesmente voltados para o âmbito material. Então, resultado, nos vinculamos tanto à proposta materialista em si, que esquecemos que somos espíritos. Chega um dia que nós temos que retornar à espiritualidade, poderemos até ser ricos materialmente falando, mas chegamos na condição de indigentes espirituais, no plano espiritual. Então, Jesus disse muito bem, onde colocares o seu tesouro, ali estará o teu coração. Se você valoriza o dinheiro, no momento em que te roubam, talvez você entre em depressão e até se suicide. Se você valoriza a riqueza, no momento em que tiver uma falência, é provável que você se suicide. Mas se você valoriza devidamente, porque tudo tem o seu valor, mas também reconhece os valores espirituais que você precisa construir, quando você perde o lado material, você se equilibra pela riqueza espiritual do que você é portador. Então isso é um equilíbrio que deve haver na vida. Não estamos colocando aqui, a doutrina espírita nunca pregou, que nós tenhamos que desvalorizar as oportunidades materiais, porque fazem parte da vida. Foi Deus que colocou em nossas vidas, então temos que valorizar, mas saber usar. Aide Sabri. Paulo disse que ainda que se venda tudo que se tem e dê aos pobres, se não tiver amor, nada foi feito. Então não adianta ajudar os menos favorecidos?
Na verdade, a caridade, o que Paulo quer dizer é que a verdadeira caridade ela tem que ser pautada no amor. Nós precisamos fazer uma diferença daquilo que a gente faz como a obra social, um trabalho até mesmo porque nós nos destacamos com isso, e aquilo que nós fazemos por amor, por compreender a dor e a necessidade do próximo. Não tira também o valor do trabalho que possamos fazer, da caridade, da distribuição de roupa, de pães com aqueles necessitados. Claro, tudo é um exercício. E o próprio amor, ele faz como uma construção no tempo. Nós temos a semente, vamos adubando e ela vai florescendo. Iniciamos numa prática, a princípio, puramente social. E depois nós vamos sentindo um vínculo e vamos realmente nos ligando às necessidades do próximo. E aí vem surgindo o amor. Aí é quando realmente nós estamos fazendo a verdadeira caridade. Eu acho que os telespectadores estão satisfeitos com a nossa conversa, Altamir. Muito obrigado mais uma vez por sua presença conosco, tão esclarecedora. Nós é que agradecemos a você e ao público em geral por ter a paciência de nos ouvir e sempre nos dispondo aqui a trazer a nossa contribuição. E agora nós vamos ao nosso próximo quadro. Se você gostou do tema, se interessou pelo que nós conversamos aqui, diversas obras tratam do assunto e você pode aprofundar os seus conhecimentos. O programa selecionou para você algumas obras, anotem aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e as obras póstumas de Allan Kardec. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Dinheiro, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Ressurreição e Vida, do Espírito Leon Tolstói, através da psicografia de Ivone Pereira. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Contamos com você na próxima semana para desfrutarmos da sua agradável companhia. Muita paz para todos nós.